Em 1795, Josefina, uma viúva de 32 anos e mãe de 2 filhos, conheceu Napoleão Bonaparte, um general em ascensão de 26 anos. Napoleão rapidamente se apaixonou profundamente por Josefina e, embora ela estivesse menos entusiasmada com o relacionamento, via grande potencial nele. Em 1804, Josefina foi coroada imperatriz dos franceses ao lado de Napoleão, mas o grande amor deles era complicado e será central no próximo filme Napoleão. Junte-se a mim enquanto exploramos a verdadeira história de Josefina Bonaparte. A mulher mais conhecida como Josefina Bonaparte nasceu com o nome de Marie-Joseph Rose Tacher de la Pagerie em 23 de junho de 1763, na ilha de Martinica, no Caribe. Ela era geralmente chamada de Rose por sua família e amigos durante os primeiros 30 anos de sua vida. O nome Josefina foi adotado por Napoleão Bonaparte para se referir a ela anos depois, marcando-se na história desde então. O avô de Josefina mudou-se da França para o Caribe em meados da década de 1720, onde formou família e plantações de açúcar durante o auge do boom açucareiro. No entanto, quando Josefina nasceu, os preços da cana-de-açúcar haviam caído consideravelmente na Europa devido à superprodução. Enquanto isso, os Tacher aspiravam a ser pequenos nobres na Martinica, mas estavam constantemente à beira de problemas financeiros. Apesar disso, Josefina e suas irmãs mais novas, Catarina e Maria, foram enviadas para receber uma boa educação na escola beneditina local em Port Royal. Em meados da década de 1770, o pai de Josefina elaborou um plano para resgatar a família Tacher de sua preocupante situação financeira. Sua irmã havia se envolvido em um caso extraconjugal alguns anos antes com um tal de François de Beauharnais, de uma família de posição social inferior à dos Tacher, na Martinica, mas com considerável riqueza recente. Algum tempo depois, a família de Beauharnais retornou à França. No entanto, eles deixaram um filho deles chamado Alexandre na Martinica para ser criado pela tia de Josefina. Mais tarde, uma proposta de casamento foi sugerida entre a irmã de Josefina, Catarina, e Alexandre em meados da década de 1770, mas Catarina morreu prematuramente. Após isso, o acordo foi alterado para que Josefina se casasse com ele, na esperança de que o dote do casamento transformasse a situação financeira precária dos Tacher. Em 1779, Josefina partiu para a França com seu pai e se casou com Alexandre pouco depois, em dezembro, em Noisy-le-Grand, que hoje faz parte dos subúrbios de Paris. Josefina chegou à metrópole como uma provinciana rude, sem os modos sociais daqueles que haviam vivido na alta sociedade francesa desde a juventude. Ainda assim, ela se tornou muito bonita ao chegar à idade adulta, sendo sua aparência prejudicada apenas pelos dentes, que estavam precocemente estragados devido à abundância de açúcar no Caribe. Mostrando sua engenhosidade, ela aprendeu a sorrir sem mostrar os dentes. O casamento de Josefina com Alexandre foi difícil. Embora eles tenham tido filhos, um filho chamado Eugênio, nascido em 1781, e uma filha chamada Hortência, que nasceu 1 ano e meio depois, Alexandre era um marido abusivo e, em uma ocasião, em 1785, Josefina o deixou e se refugiou em um convento perto de Paris, apenas para Alexandre sequestrar seus filhos. No fim, eles chegaram a um acordo em que continuariam casados, mas vivendo separados na prática. Alexandre, um mulherengo contumaz, passou a viver com várias de suas amantes depois disso. Como tantos milhões de pessoas em toda a Europa, a vida de Josefina foi transformada a longo prazo pelos acontecimentos que ocorreram na França em 1789. Naquele ano, a Revolução Francesa começou quando o rei Luís XVI convocou os Estados Gerais, ou Parlamento francês, pela primeira vez em 175 anos. Ele esperava arrancar rapidamente um subsídio financeiro dos Estados Gerais para sustentar a economia francesa, que estava em crise na época, antes de então dispensar novamente os Estados Gerais. No entanto, ele e seus ministros rapidamente perderam o controle da situação
quando os Estados Gerais se reuniram em Versalhes no início do verão e, em poucas semanas, o governo de fato foi deixado de lado enquanto os parlamentares tomavam o controle do governo da França. Por um tempo, os revolucionários buscaram uma monarquia constitucional, mas, gradualmente, no início da década de 1790, seus métodos se tornaram cada vez mais radicais. E, eventualmente, o rei e a rainha Maria Antonieta foram julgados e executados, enquanto uma República Francesa foi declarada em 1792. A princípio, Josefina e seu marido se beneficiaram da Revolução. Embora fossem membros da pequena nobreza, que foi atacada pelos revolucionários, Alexandre foi membro dos Estados Gerais em 1789 e ficou do lado dos radicais no início da década de 1790. Essas credenciais políticas lhe serviram bem. Isso durou até 1793, quando o Comitê de Salvação Pública, uma espécie de tribunal criado para eliminar atividades contra-revolucionárias na França, chegou ao poder sob Maximilien Robespierre. Alexandre logo passou a ser suspeito por seu papel na derrota de um exército francês perto de Mainz, no oeste da Alemanha, durante o primeiro ano das guerras revolucionárias francesas. Ele foi preso e acabou sendo executado. Apesar de suas diferenças anteriores, Josefina apelou ao governo para que sua vida fosse poupada após sua prisão, apenas para ser recompensada sendo jogada na prisão ela mesma. A própria vida dela só foi salva porque uma reação termidoriana contra o governo de Robespierre e o Comitê de Salvação Pública ocorreu antes que ela fosse levada a julgamento. Assim, no final de 1794, ela havia sobrevivido, mas seu marido estava morto, e agora ela estava sem segurança financeira ou um protetor em uma era de incerteza social e política. Ao longo do ano seguinte, Josefina se envolveu em vários casos com figuras políticas e militares bem conectadas dentro do governo revolucionário. Notavelmente, Paul Barras, um indivíduo que se tornou a figura política mais importante da República, por um tempo em meados da década de 1790, eventualmente Barras tentou se livrar de Josefina, uma mulher notória por seus gastos extravagantes e de quem Barras aparentemente tinha medo que o levasse à falência em pouco tempo. Talvez tenha sido ele quem recomendou Napoleão Bonaparte, um jovem general em ascensão da Córcega, para ela em 1795. Eles se encontraram pela primeira vez em novembro ou dezembro daquele ano. Napoleão, que era 6 anos mais novo que ela, ficou encantado e a pediu em casamento após apenas algumas semanas. Josefina estava menos entusiasmada com o casamento, mas aceitou principalmente por razões políticas e financeiras, e eles se casaram no início de março de 1796. Com o tempo, Josefina acabaria se afeiçoando a ele. 2 dias após o casamento dos Bonaparte, Napoleão deixou Paris para assumir o posto de comandante do exército da Itália, onde os franceses estavam envolvidos em um longo conflito com os saboianos e os austríacos como parte das guerras revolucionárias. Assim que partiu para a Itália, Josefina começou um caso com um oficial subalterno da cavalaria francesa chamado Hipólito Charles. Incrivelmente, quando ela mesma deixou Paris para se juntar a Napoleão alguns meses depois, no norte da Itália, ela levou Charles junto com ela como parte de sua guarda militar. Napoleão só descobriria o caso 2 anos depois. Quando isso ocorreu, ele havia conquistado uma grande vitória no norte da Itália e estava no Egito com uma forte expedição para conquistar o país. Foi aqui que os detalhes do caso de Josefina foram revelados a Napoleão. Ele ficou furioso e decidiu que iria se divorciar dela. Ele também tomou a esposa de um de seus oficiais subalternos como amante, desfilando com ela abertamente pelo Cairo. Tentou mostrar que não havia sido traído pela esposa, uma acusação que poderia ter acabado com sua carreira política se espalhasse. Tais eram as políticas sexuais da época. Ainda assim, o casamento perdurou. Quando Napoleão abandonou sua campanha no Egito em 1799 e retornou à França, Josefina implorou para que ele não seguisse adiante com seus planos de divórcio. Ele cedeu quando seus enteados
Eugênio e Hortência, por quem Napoleão tinha verdadeiro carinho, intercederam em nome da mãe. O casamento resistiria, apesar de Napoleão manter várias amantes nos anos seguintes. Josefina, por sua vez, nunca mais seria infiel. O confronto com Josefina não foi o único grande evento após o retorno de Napoleão do Egito à França. Em poucas semanas, ele e seus apoiadores realizaram um golpe no qual tomaram o controle do governo francês em dezembro de 1799. Depois disso, a República sobreviveu apenas no nome, já que Napoleão estabeleceu um novo sistema de governo, conhecido como consulado, pelo qual 3 cônsules governariam a República. A imitação dos triunviratos, que antecederam o fim da República Romana nos tempos de um dos ídolos de Napoleão, Júlio César. Ele se proclamou o primeiro cônsul e passou a ser o governante supremo da França a partir de então. Josefina agora se tornou a mulher mais poderosa da França como esposa do primeiro cônsul. Ela usou essa posição a seu favor. Conhecida por ser gastadora, ela decorou muitas das casas palacianas que ela e Napoleão adquiriram com camafeus, afrescos e espelhos, além de encomendar a alguns dos principais artistas da época que a retratassem. No entanto, sua verdadeira paixão era a jardinagem. E em sua mansão, nos arredores de Paris, em Malmaison, Josefina montou um dos jardins de rosas mais impressionantes já criados, com mais de 100 tipos de rosas. Josefina, com contatos na Grã-Bretanha, recebeu variedades da flor dos jardins botânicos de Kew, em Londres, mesmo durante a guerra entre França e Grã-Bretanha. Em 1804, líderes políticos em Paris convenceram Napoleão de que precisava garantir sua posição, tornando-se governante da França. Após alguma hesitação inicial, ele concordou, e em dezembro de 1804 foi coroado na Catedral de Notre-Dame, no centro de Paris, como imperador dos franceses. Josefina foi coroada ao lado dele como imperatriz dos franceses, em uma cerimônia que foi memoravelmente retratada pelo grande pintor da França revolucionária, Jacques Louis David. Com isso, Josefina se tornou a mulher mais eminente da Europa, enquanto o Império de Napoleão continuava a se expandir com a conquista de novos territórios nos anos seguintes, chegando até a Polônia e os Balcãs. Mesmo quando foi coroada imperatriz, o casamento de Josefina e Napoleão já enfrentava uma crise. Isso não se devia às repetidas infidelidades de Napoleão, sobre as quais Josefina geralmente fazia o possível para não pensar ou sequer descobrir os detalhes. Em vez disso, a questão dizia respeito ao fato de que o casamento deles não havia resultado em filhos. Essa era uma questão difícil para um governante de império que desejava um herdeiro homem para manter sua linhagem. Napoleão, porém, acreditava ser o motivo de o casamento deles não gerar filhos. Josefina, afinal, tinha 2 filhos do casamento anterior e por isso Napoleão estava convencido de que era estéril, já que nunca tinha gerado filhos. O que mudou a situação foi quando uma das amantes de Napoleão, Eleonore de la Plaine, deu à luz o primeiro filho de Napoleão no final de 1806. Ele então percebeu que podia ter filhos, mas que teria que se divorciar de Josefina e se casar novamente se quisesse ter um herdeiro legítimo em um novo casamento. Anos se passaram até Napoleão fazer isso, apesar das insistências da família, que nunca simpatizou com sua esposa. Finalmente, em novembro de 1809, ele informou Josefina de sua decisão. Embora isso já fosse semi-inevitável há algum tempo, ela ainda ficou arrasada e chorou por dias. No final, porém, ela concordou com a separação, com termos acertados nos quais ela receberia uma grande pensão e seria concedida várias casas em Paris e arredores, incluindo seu jardim de rosas em Malmaison. Napoleão acabou se casando com a arquiduquesa Maria Luísa da Casa de Habsburgo da Áustria alguns meses depois, que se tornou a segunda imperatriz dos franceses em sucessão a Josefina. Josefina passou o restante de seus anos em Malmaison e outras residências. Napoleão continuou a visitá-la regularmente quando estava em Paris, embora ela raramente o visse depois que ele partiu para a Polônia no verão de 1812 para invadir o Império Russo.
E isso se transformaria em uma campanha militar desastrosa que iniciou o colapso de seu império. Eventualmente, à medida que os exércitos russo, austríaco e prussiano entraram na França e depois cercaram Paris na primavera de 1814, ele foi forçado a abdicar e foi enviado ao exílio na ilha italiana de Elba, da qual se tornou imperador. Na França, Josefina temia pelo futuro de seus filhos. Eugênio serviu como major-general sob Napoleão na Itália durante os anos 1800, e Hortência se casou com o irmão de Napoleão, Luís, tornando-se brevemente rainha da Holanda. Como resultado, posições que poderiam comprometê-los com a queda de seu padrasto. Ela desenvolveu uma amizade próxima com o czar Alexandre I da Rússia durante a ocupação aliada da França, e ele lhe garantiu que seus filhos não sofreriam nenhuma punição com a restauração da monarquia Bourbon na França. Depois disso, alega-se que Josefina pediu permissão para se juntar a Napoleão em Elba, embora não esteja claro se isso é verdade ou não. De qualquer forma, ela nunca conseguiria fazer isso. No início de maio de 1814, ela foi acometida por pneumonia. Ela nunca se recuperaria e sua saúde piorou nas semanas seguintes. Josefina morreu em 29 de maio com apenas 50 anos de idade. No início de 1815, Napoleão abandonou Elba e retomou o poder brevemente na França, antes de ser derrotado em um novo confronto com as potências europeias na Batalha de Waterloo, naquele verão. Ele foi exilado para a isolada ilha de Santa Helena, no meio do Atlântico Sul, um dos lugares mais remotos do mundo. Quando ele morreu lá em 1821, acredita-se que suas últimas palavras tenham sido França, o exército, chefe do exército, Josefina. O relacionamento dele com Josefina é central no filme biográfico Napoleão, de Ridley Scott, estrelado por Joaquin Phoenix como Bonaparte e Vanessa Kirby como Josefina. Obrigado por assistirem ao vídeo sobre Josefina Bonaparte. Espero que tenham achado interessante. Me contem o que acharam sobre a vida dela aí embaixo nos comentários e, se tiverem outras sugestões, não deixem de escrever também nos comentários. Não deixem de me contar se estão ansiosos pelo filme e se quando estiverem assistindo a este vídeo, o filme já tiver sido lançado e vocês já tiverem visto, me digam o que acharam dele aí embaixo nos comentários. Se quiserem mais vídeos sobre as esposas e amantes de Napoleão, não deixem de me avisar aí embaixo nos comentários também. E, de qualquer forma, é isso por hoje. Então vejo todos vocês no próximo Vidas Esquecidas. Obrigado.